Se alguém hoje fala pra mim que casa com 25 anos, eu falo, não. Eu casei com E olha 22. É louca. Louca, idiota. Entendeu? Eu não casei. E olha, então tudo bem. podia ter dado mais por aí. Ai, eu adoro. Podia ter dado mais. Porra, pra que casar com 25? Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la. Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo para você não ir embora. Você já reparou como está mudando o jeito que as pessoas encaram casamentos e filhos hoje em dia? Pois é, se você acha que está todo mundo casando menos, se separando mais e adiando cada vez mais ou até mesmo desistindo de ter filhos, não é só impressão sua. Hoje, a pedido do inscrito Leonardo Diniz, que sugeriu esse tema, trazendo os dados recentes sobre o número de casamentos, divórcios e nascimentos e também com o toque da minha opinião pessoal, a gente vai abordar esse tema com mais amplitude e, com certeza, mostrar o outro lado da moeda que muitos não dizem. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixa um hype aqui no vídeo, também, se possível, deixa um valeu demais. E também no Apoia-se, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E dá uma contribuição para me ajudar, para me incentivar a continuar esse canal, beleza? Então, bora lá! Primeiro, vamos começar com números que saíram agora em maio de 2025. O Brasil registrou em 2023 cerca de 940 mil casamentos. Isso representa uma queda de 3% em relação ao ano anterior. Enquanto menos gente está dizendo sim, os divórcios deram uma disparada. Foram 440 mil separações, um aumento de 4,9% em relação a 2022. Só para comparar, em 2022, o número de divórcios já tinha batido recorde, com 420 mil separações, o maior número desde que o IBGE começou a contar lá em aproximadamente 2007. E olha que interessante, a idade média de quem se divorcia também está subindo. Em 2010, as mulheres se separaram em média aos 39 anos, agora em 2022 já estão com 41, os homens de 42 para 44 anos. Ou seja, não é só aquela história de casou cedo e se arrependeu, mas muita gente está repensando a vida depois de um bom tempo juntos. E, consequentemente, a gente olha também para os nascimentos. O cenário é ainda mais impactante. 2022 foi o ano com o menor número de nascimentos no Brasil desde 1977. Foram 2,54 milhões de bebês, uma queda de 3,5% em relação a 2021. E essa queda não é de agora. Já são 4 anos seguidos da redução. Só para ilustrar, no Nordeste, a queda foi de quase 7% em alguns estados, como Paraíba, a redução chegou a 10%. E se você acha que isso é só coisa de brasileiro, você está errado. O Japão, por exemplo, em 2024, o país registrou apenas 720 mil nascimentos, o menor número desde que começaram a contar, lá em 1899. Isso representa uma queda de 5% em relação ao ano anterior. E o mais assustador, o número de arrasta para cima, não vou dizer a palavra para não censurar, foi mais que o dobro do número de nascimentos. A população do Japão está diminuindo e o país está envelhecendo rápido. E o motivo? Lá o custo de vida é altíssimo, especialmente para criar filhos. Educação, moradia, tudo pesa no bolso. Além disso, muitos jovens estão adiando ou simplesmente desistindo de casar. Em 2021, por exemplo, foram registrados 514 mil casamentos, o menor número desde a Segunda Guerra Mundial. E entre os jovens de 30 anos, mais de 25% dos homens e mulheres não têm planos de casar. Então, como eu já mostrei para vocês uma breve introdução a respeito dos números de casamento, números de divórcio, números de taxa de natalidade, tanto aqui no Brasil como, por exemplo, no Japão, que não é só o Japão, tem vários outros países que estão nessa mesma onda dessa nova geração de não querer mais casar, não querer ter filhos e também uma alta taxa de divórcio. Então agora vamos entrar no coração dessa conversa. Por que tanta gente está repensando em casamentos, filhos e também o alto número de divórcios? Primeiro, a economia e a insegurança financeira. No Brasil, que é nosso país, que é nossa pátria, desigualdade econômica é algo real. Falta de acesso à informação e a precariedade dos serviços de saúde
pesam muito na decisão de ter filhos. Também a gente entra na questão do custo de vida. A alta inflação elevada que encara moradia, educação e saúde torna a decisão de ter filhos sacrificante. A gente vê, cara, notícias aí do escândalo do INSS, que vocês sabem muito bem que a nossa geração possivelmente não vai conseguir se aposentar. Tudo tá caro. Você fazer uma compra básica no mês praticamente é seu salário todo, seu salário mínimo todo. O salário mínimo não corresponde aos gastos que você tem no dia a dia. E muitas vezes, você entra naquela questão, cara, eu tenho o desejo de ser pai, de ser mãe. Só que as minhas condições atualmente, e a gente vê a realidade do nosso país que a gente tá vivendo, é meio irreal você botar um ser, botar uma criança no mundo, sendo que você não consegue proporcionar a melhor qualidade que você quer pro seu filho, sabe? Tudo tá caro, cara. A saúde, muita gente fala, mas o SUS é isso, aquilo. Beleza, mas você paga imposto, você paga tudo que você... Pra você me ver, você tá pagando. Então, o SUS, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. A questão da moradia, que tá tudo caro. Você vai comprar uma casa aí, uma casa simples, 500, 600 mil reais, dependendo do lugar onde você mora. A educação do Brasil. Eu não tenho nem a comentar, porque eu já fiz o vídeo, vou deixar aqui no card. E também a questão dos empregos. Não falando aquelas pessoas exceções, né? Mas praticamente o brasileiro trabalha em empregos, por exemplo, como empresas, como da construção civil, empregos que são comuns, assim, entre aspas, aqui na realidade do brasileiro. Que a gente vê que quanto mais tempo você passa, por exemplo, numa empresa, parece que você não tem perspectiva de crescimento. Você tá lá, vai me dar pouquíssimo o salário e você vai, a cada ano que passa vai aumentando a inflação, vai aumentando as dívidas do país, aí consequentemente vai refletir na realidade do brasileiro, nas contas, isso, aquilo, e você vê que o seu salário não acompanha, sabe? E também a previdência, né? Já que a gente não vai se aposentar, qual que é o motivo de ter filhos, sendo que a gente nem vai conseguir se autossustentar daqui a um tempo. E também liberdade e estilo de vida. Outro ponto que parece muito, especialmente entre os jovens, é o desejo de liberdade. Muita gente quer aproveitar a vida, investir na carreira, viajar, sair com os amigos, ter hobbies. E sente que casar ou ter filhos pode limitar essas possibilidades. Também os valores estão mudando. Antigamente, casar e ter filhos era quase uma obrigação social, né? Hoje, cada vez mais pessoas sentem que podem escolher outros caminhos, sem nenhuma culpa. A pressão social diminuiu e o conceito de família está se transformando. Casais sem filhos, famílias monoparentais, pessoas solteiras felizes, tudo isso faz parte do novo cenário. E também, ao meu ver, voltado na questão do casamentos e divórcios, como a gente sabe muito bem que está acontecendo uma onda, né, de falsa acusação, de pessoas que incentivam outras mulheres a darem golpes nos homens, exigindo tudo de uma parte, não oferecendo nada. A questão também dos relacionamentos são tão superficiais que, cara, é sim um dos motivos que ninguém mais quer casar, tanto homens quanto mulheres. A gente está vendo que os relacionamentos estão tão, sabe, banais, que ninguém mais tem aquela perspectiva de crescimento junto, todo mundo já quer aquela coisa já pronta, sabe? Já quer a pessoa que seja isso, que seja aquilo, que tenha carro, que tenha casa, que tenha o salário X, que tenha isso e aquilo. E como a gente sabe a realidade do Brasil, que é 5%, 2% da população que tem, né, o salário mais de 10 mil, 20 mil reais, que pode proporcionar, né, uma aventura, entre aspas, assim, por exemplo, a mulher, que a gente vê naquela questão, cara, você é muito cobrado, às vezes a pessoa também cai na desilusão, cara, não tenho nada a oferecer, pra que eu vou casar, a economia tá uma bosta aqui no Brasil, ninguém mais tem perspectiva de crescimento, pra que eu vou colocar um filho no mundo, pra que eu vou casar, sendo que até na questão da comunhão de bens, separação, tudo isso que envolve, toda essa jurisdição que tem, questão da falsa acusação, medida protetiva, pressão socioafetiva, tipo, você vai querer casar, a pessoa já tem 5 filhos, um de cada pai, e quer exigir que você seja um pai, que você não é homem, que isso é aquilo. Cara, tem N coisas que eu já fiz vídeo aqui, vou deixar no card, que é um dos motivos que as pessoas não querem casar, e também no divórcio, que praticamente as pessoas não têm mais aquela, como que eu posso dizer uma palavra que encaixe bem? Aquela química, né? Cara, eu casei com ela desde a juventude, eu casei com ele desde a juventude, a gente cresceu, a gente lutou junto, a gente teve dores, a gente teve felicidade junto. Aí amanhã depois, só porque, né, aparece uma pessoa aí interessante, entre aspas, assim, que não conviveu com você, só sabe o seu lado bônus, né, mas não sabe o ônus,
e a pessoa se separa. Eu traí ele e aí agora ele é orgulhoso e não aceitou. Se fosse com você aceitava? Aí é uma questão pessoal, né? Mas comigo não é assim. Traição pra mim é sinal de relacionamento. Hoje o sentimento é pouco. Não vou mentir. Eu ainda tenho sentimento por ela, porque foi um amor de 26 anos. 28 porque foi 2 anos de namoro. Que foi carência. A pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim e ele não tava mais cuidando. Tô ficando muito sufocada, não tô legal, tô com depressão. Ela tá saindo mais triste, você como que tá? Eu tô tranquilo, tô até mais animado, porque eu precisava, né? Eu preciso tomar minha vida. E então eu precisava desse divórcio. E tô feliz porque ela concordou. Como que tá se sentindo? Horrível, né? Porque sempre é a vontade do homem. Né, cara, naquela rotina, entre aspas, assim, e quer uma nova aventura, quer experiência, aí vê uma pessoa que dá o mínimo, né, dá, sei lá, um bom dia, uma boa tarde, a pessoa já quer separar isso e aquilo. E também muito da influência social, né, das redes sociais. Coaches, né, entre aspas, assim, dizem que se você tá no casamento, se você tá no relacionamento, a pessoa tem que fazer isso e aquilo por você, se não fazer, ela não te ama de verdade. Aí você transporta a realidade daquela pessoa pra você e você vê que você não tá sendo satisfeita, né, porque a outra pessoa diz que você não é satisfeita e você acaba acarretando pra você e você se separa, você quer exigir isso e aquilo, só que a realidade que você vive é a realidade sua, não é a realidade da outra pessoa. Aí muitas influências das redes sociais, da mídia, de pessoas, isso e aquilo, também mina a mente das pessoas, né? Principalmente das mulheres, que acabam se separando. Aí qual que é o motivo agora dessa nova geração das pessoas em casar? Porque praticamente já tem, né, aquele estereótipo, já tem aquele pré-conceito de que se você não proporcionar aquilo que a pessoa exige, você pode separar, pode acontecer N coisas que você sabe muito bem, que eu já fiz vídeos aqui, que não compensa mais casar. Consequentemente, a queda dos nascimentos e o aumento de divórcios trazem desafios enormes. No Japão, por exemplo, já se fala em crise demográfica, menos jovens para trabalhar, mais idosos para cuidar, economia desacelerando. No Brasil, a redução dos nascimentos pode aliviar, entre aspas, a pressão sobre escolas e hospitais no curto prazo, mas a longo prazo pode faltar mão de obra e aumentar o peso sobre a previdência social. Olha que interessante, países como o Japão e Coreia do Sul já estão criando políticas para incentivar o casamento e a natalidade, como subsídios, que eu já fiz um vídeo aqui, licença parental mais longa e creches públicas. Mas até agora, os resultados têm sido tímidos. No Brasil, o debate sobre políticas públicas para apoiar famílias, garantir igualdade de gênero no trabalho e melhorar a qualidade de vida das crianças está só começando. Nos Estados Unidos, a discussão gira em torno do impacto econômico da queda de natalidade e de adaptar a economia a uma população mais envelhecida. Mas agora eu quero saber de você. Você já parou para pensar sobre essas escolhas? Você sente essa pressão para casar ou ter filhos? Ou você acha que a sociedade está mudando para melhor, dando mais espaços para cada um ser feliz do seu jeito? Deixe nos comentários a sua opinião, conta a sua experiência e, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!